As mãos nas portas das máquinas. Cuide para o bom funcionamento dos equipamentos. Afinal, a Lavô é sua também. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo pela TV e Notícia de Belo Jardim. Hoje, o nosso convidado especial é Eduardo Rocha, um jovem de 22 anos, que tem muito a nos contar, universitário, se candidatou a vereador. Então, hoje nós teremos uma conversa bem gostosa. E, desde já, eu quero agradecer a você, Eduardo, por aceitar o meu convite, né? E hoje nós vamos conversar bastante. Quero que você se apresente aí para o pessoal. Boa noite, Anne. Eu já agradeço muito o seu convite e eu estou muito feliz de estar aqui para a gente conversar um pouco, né? Aos que não me conhecem, eu sou Eduardo, tenho 22 anos de idade. Sou aqui de Belo Jardim mesmo. Nascido, criado, vivido e morado. Estou no 9º período de administração na Universidade Federal de Pernambuco. E nas últimas eleições eu concorri ao cargo de vereador aqui do município. Muito bem. Então, minha primeira pergunta para ele é o seguinte: onde foi que surgiu, quando foi que surgiu a ideia, a vontade de se candidatar a vereador tão jovem, né? Porque você é um jovem de 22 anos. E como foi a ideia? Não, eu vou me candidatar porque eu quero. Como foi? E eu fiz 22 no dia da eleição. Então fiz a campanha todinha ainda dizendo que tinha 21 anos e de fato ainda não tinha chegado aos 22. Eu desde criança sempre gostei de política. Desde a escola já era não era vontade de ser candidato, mas sempre me agradei. Eu me lembro das eleições de 2006, 2008. E me lembro que na eleição de 2010, na eleição do presidente, eu tinha 8 anos de idade. E descobri que para votar era com 16. Eu me lembro que fazia a conta. Eu tenho 8 anos agora, daqui a 8 anos eu posso votar. E a vontade foi... Eu fui gostando mais na eleição de 2012. Foi que comecei essa história de ser candidato. E no momento, não era um sonho de ser político, né, de assumir um cargo, de melhorar a vida das pessoas, fazer política pública. Não, no começo não pensava nisso. Pensava em ser candidato. Eu gostava... Tem até a história que brasileiro não gosta de política, brasileiro gosta de eleição. E eu fui brincando disso muito e até que chegou o momento. Tentei ainda nas eleições de 2020, mas por causa de 45 dias não consegui ser candidato, porque eu estava fazendo 18. Tive agora a oportunidade, em 24, de finalmente ser candidato. Então é a hora da gente botar o pé na estrada. Aí você me fale, qual foi a reação dos seus pais quando você disse: eu vou me candidatar a vereador em Belo Jardim? Olha, meu pai, na última eleição, ele já estava apoiando que eu fosse candidato, né?
ele foi atrás da qual seria o processo e tal. Ele sempre foi mais adepto a essa ideia, né? Minha mãe foi que um pouco foi mais para trás. Eu me lembro até nas eleições de 2020, minha avó ainda estava viva, a mãe da minha mãe, e conversou-se que talvez eu fosse candidato naquela eleição ainda, e mãe disse, mas rapaz, isso não é muito legal, eu acho, tenho medo. E me lembro que minha avó até disse, não, mas se é pra ele mesmo, ele tem que ir, se o que ele gostar. E meu pai sempre muito mais ativo nesse ponto, mas no final das contas todo mundo gostou. No final da campanha, uma das minhas maiores cabeletoras foi minha mãe. Aí, tá vendo? Às vezes, nós que somos mães, ficamos assim, meu Deus, esse menino vai entrar na política. Não é isso que eu queria, mas quando vê o resultado, né, e vai ver a sua empolgação, então você teve o apoio da sua mãe, do seu pai, né? Exatamente. E eu vejo isso quase como um quadro geral. A maioria dos políticos, quando você vê de casa, as mães sempre são mais assustadas para que o filho entre no meio. Mas depois que entra, veste a camisa e torna-se uma das maiores apoiadoras. O medo no início é normal. Mas depois, quando vai embalado também pela campanha, aí vai aderindo mais. Eu vou aqui, minha gente, falar uma coisa muito importante. Eduardo estudou com o meu filho no ETE. E na coleção de grau, você fez o que mesmo? Como é que chama? O discurso de oratório. O discurso de oratório. Eu disse, esse menino tem jeito de ser político. Isso há quantos anos atrás? 5 anos já. 5 anos. 2019. E eu lembro que eu não sabia que era sua mãe que estava do meu lado. Eu disse, esse menino tem jeito de... A forma como ele fala de ser político. E chegou a candidatura e eu me surpreendi. Eu digo, eu vou votar nesse menino. E desde jovem, né? Ainda na escola... Eu sempre fui líder de sala, líder de turma, fui gostando. Quando cheguei na ETE, como vocês que eu estudei lá, fui candidato ao Grêmio Estudantil, fui na primeira eleição. Coincidência, eu não perdi também a primeira eleição, mas na segunda fui eleito presidente do Grêmio. O que é Grêmio? Para quem não sabe, às vezes quem está em casa não sabe. O Grêmio Estudantil, ele é uma representação dos próprios estudantes da escola, que ele tem uma função de representar. Na verdade, o Grêmio é como se fosse uma ponte. Nem todo aluno da escola ele tem liberdade de chegar na gestão e dizer, olha, quero que seja feito isso, quero que seja feito aquilo. E o Grêmio é quem tem uma relação boa com os alunos, boa com a gestão e sabe fazer esse meio de campo. Então é quem leva a vontade dos alunos, leva o interesse da escola e a gente tenta fazer o intermeio ali para poder... Então você era um líder, já comandava ali no caso, a escola, não, a classe. Justo, a gente intermediava, ajudava, e junto com a gestão e lógico, com os alunos, no tempo eram 480 estudantes, então a gente ajudava muito na realização de eventos, fazia eventos esportivos. Como era integral, a gente tinha pano para manga. Então a intenção era fazer com que o aluno já passe aqui 10 horas do dia na escola, e a gente como Grêmio faz daquelas horas ser mais produtiva. Seja jogando alguma coisa, seja aprendendo algo diferente, então a gente foi fazendo, acho que deu para fazer até uma ação legal lá. Foi um ano, mas foi um ano muito bem vivido. No terceiro ano do médio a gente encerrou esse legado lá. Muito bem. Seus pais, eles sempre te apoiam nas tuas decisões. No caso, agora você é universitário, faz administração. Eles também te apoiam, porque o nosso programa hoje é voltado mais para o apoio familiar na decisão dos jovens. Porque, às vezes, o jovem ele quer fazer algo, tem desejo, e, às vezes, os pais têm outros desejos, né? E seus pais sempre te apoiam nas suas decisões? Os meus pais sempre foram muito abertos a tudo. Eu me lembro no terceiro ano, quando aquele momento muito difícil da gente descobrir qual a vocação nossa que a gente vai cursar. E eu me lembro que eu perguntei à minha mãe, a senhora queria que eu fizesse o que? Ela disse, não, isso não é um papel meu. Se você fizer, eu vou lhe apoiar, eu vou atrás e a gente tenta junto. Mas eu não quero impor nada. Meu pai também da mesma forma. Então, assim que eu terminei o médio, fiz o Enem, já entrei imediatamente em administração. E me lembro que no meio de 2020, né, 2020.2, abriu um processo também não me lembro se era ProUni, FIES. Aí, enfim, eu fui para Direito na 6. E meus pais foram encarar tudo. E acabou que por algum problema de documentação, de edital, eu não consegui cursar lá a faculdade. Tudo é plano de Deus também na nossa vida. Mas eu me lembro que foi todo mundo. Meu pai foi, tudo. A gente ainda passou para ver se tinha alguma alternativa e tudo. E viu que não dava certo. Mas enfim, permaneci. Fiquei em administração, estou terminando o curso. Mas sempre o apoio deles muito importante. E principalmente no começo.
Porque muitas vezes não, é de lei. Muitas vezes acaba não sabe o que fazer, por qual caminho seguir. E ter alguém para apoiar, sim. Agora para dizer, não, você devia fazer isso, devia fazer aquilo e tal, eu acho que muitas vezes... Impor, né? Impor. Exatamente. Né? Todo pai quer que o filho faça direito, toda mãe quer que o filho seja médico. Não. E muitas vezes não é a vocação. Eu acredito em consequência, tudo, mas eu acredito principalmente em vocação. Não tem uma faculdade ideal, não tem um emprego ideal, não. O emprego ideal é aquele que você gosta de fazer e que você faz bem. Uma faculdade ideal tem alguma instituição boa? Não. A faculdade quem faz é o aluno, né? Se for a sua vocação de verdade, você faz bem feito e faz gostando. Então, principalmente nesse início, o apoio familiar é importante nesse ponto. Muito bem. Você faz parte de alguma religião? Me diga. Desde que nasci, sou católico. Quando eu era criança, eu só brincava de ser padre, né? A minha profissão, eu celebrava missa em casa, fazia tudo. Depois, com o tempo, fui desistindo da ideia. De ser padre. Justo. Mas ainda fui coroinha 8 anos. Depois que saí do grupo de coroinhas, aí fui para a pastoral da comunicação. Aí depois me tornei ministro da comunhão, que sou hoje. E hoje da você é JC. ministro da comunhão. Quando você porque você tem um envolvimento com a comunidade católica, né, ali. E qual foi a reação das pessoas quando você falou, eu vou me candidatar a vereador? Eu tive muita cautela nessa parte da igreja, né? Porque a igreja católica, ela quando fala em eleição, ela é muito clara que não tem candidato. Então, aí de ministro, aí eu me afastei do cargo, das coordenações, mas, obviamente, conversei com todas as pessoas. Sim. E recebi um apoio muito grande. Porque até mesmo internamente na igreja, as pessoas sempre falavam que eu deveria ser candidato, né? A gente deve ter também que a eleição mais difícil que existe é uma eleição de vereador, de todos os cargos. Porque às vezes você quer votar numa pessoa, só que tem um conhecido que é candidato, tem um primo, tem um parente, tem um tio da mulher, tem um vizinho, enfim. É um leque muito grande de opções e que muitas vezes pessoas próximas não votam, mas não votam porque não gostou da ideia, mas porque tem um compromisso com outras pessoas. Mas eu senti da igreja uma aceitação muito grande. E acredito que uma grande parcela, tive 299 votos. Acho que foi também da igreja, foi do pessoal da Coab, um além, claro. E amigos, eu costumo dizer que eu tive 299 amigos. Amigos, é verdade. E qual foi, nessa campanha, qual foi os seus obstáculos? Qual foram os seus desafios? Porque passa quanto tempo fazendo campanha eleitoral? São 45 dias. 45 dias. Quais foram os 45 dias de desafio para um jovem de 22 anos? O que me admira é que, assim, eu fico falando 22 anos porque você é muito jovem, né? Aí é por isso que eu fico tocando na tecla de 22. Quais foram os desafios durante essa campanha sua? Olha, existe um grande desafio de você ir contra a máquina, que é a falta de estrutura. Muito se fala, não fazer uma campanha sem dinheiro e tal. Eu senti falta de uma estrutura maior. Lógico, uma estrutura faz diferença na eleição. Não senti muita falta do custo. Porque fiz uma campanha muito barata, mas eu senti que o meu eleitor não foi um eleitor movido por dinheiro, né? Eu até estava dizendo, foi 299 na tora. Eu não comprei nenhum voto, não ofereci favor a ninguém, não prometi nada, não dei remédio, apesar que teve gente que pediu. Não dei exame, apesar que teve gente que pediu. Não prometi emprego, mas teve gente que pediu. Enfim, existe o candidato. Enfim, existe o candidato. Ele, a palavra eu acho que não seria assédio, mas um candidato é muito procurado na eleição por pessoas pedindo alguns favores ilegais. Mas dizer o não é ruim. Porque na cabeça das pessoas, o candidato recebe dinheiro na eleição justamente para fazer isso. O povo não se liga, ou se liga e finge não, que isso é a compra de voto, né? E eu acho que uma grande... Eu trabalho de segunda a sábado. Então o tempo que eu tinha era sábado à tarde, domingo e na hora do almoço. Eu trabalho de segunda a sábado. Então o tempo que eu tinha era sábado à tarde, domingo e na hora do almoço. E à noite, botando santinho embaixo da porta das pessoas, na Coab eu mesmo. Então, o grande desafio é esse. E o desafio da compra de voto. Quando chego na primeira banca, a senhora diz, eu sou candidato a vereador. Ela disse, se você tem o que para me oferecer? Porque a minha casa está tendo uma reforma e eu estou precisando de saco de cimento. Eu até disse, ela fala o seguinte, vai em outro vereador, peça a ele que ele vai lhe dar. Tem muitos que vão lhe dar. O que lhe der, a senhora sabe que não presta. A senhora pega dele e vota em mim. E aí eu fui lhe dando na campanha toda. Tem alguém na tua família que é vereador?
Vereador não, envolvido em política, não. Foi Não. você a única pessoa. Não, não. O meu bisavô, que era lá de Volta do Rio, ele não teve um cargo específico. Mas ele era uma pessoa muito conhecida lá na vila. E tanto é que o nome dele hoje é o nome da escola lá, Zé Zefirino da Rocha. E na casa dele, sempre que tinha algum evento, alguma coisa, os políticos da região na época, Sintra Galvão, esse pessoal todo ia pra casa dele almoçar, conheceu pelo nome da cozinha de casa. Mas é um parentesco já distante, já é bisavô, mas o nome dele hoje é o nome da escola lá, Zé Zefirino da Rocha. E na casa dele, sempre que tinha algum evento, alguma coisa, os políticos da região na época, Sintra Galvão, esse pessoal todo ia pra casa dele almoçar, conheceu pelo nome da cozinha de casa. Mas é um parentesco já distante, já é bisavô, mas que teve algum cargo, que sequer foi candidato, de casa eu nunca tive, não. Você é filho único ou Não. tem irmãos? Sou ponta de rama, sou caçula. Eu tenho irmãos gêmeos, Emerson e Everton. Eles são 12 anos mais velhos que eu. Fizeram agora também 34 anos. E eles também te apoiaram normalmente na candidatura? Justo. Everton mandou pra todo mundo, os conhecidos, e muita gente que eu, às vezes eu nem conhecia. Mas olha, eu sou amigo de Everton, ele falou comigo, eu vou votar em você. Eu ficava muito feliz e sabia que ele estava empenhado de fato. Eu conheço muito, mesmo numa distância de mais de 500 quilômetros, se fez muito presente na campanha. Então, o apoio de família que você fala também é isso. É uma distância de logística, mas não uma distância de coração. De coração. Né? Porque mesmo assim distante, é possível ajudar, como ele ajudou bastante. E sou muito grato e vi que foi um apoio espontâneo. A família toda tá. Então, no caso, a família toda se envolveu para te apoiar. Né? Exatamente. E o que você sentiu com o apoio da sua família? Diga aí para nós. Mas Como é que a gente se sente assim? Minha família está me apoiando. aumenta a responsabilidade da gente. Né? Outra vez eu até comentei. É como se dissesse, não tem como eu fazer nada errado. Porque é muita gente confiando. É muito apoio espontâneo, de fora de casa, mas de dentro de casa. Minha mãe, que no começo era tão receiosa, mesmo sendo uma pessoa mais reservada, que não se envolve com política. Ela está dizendo, não, fui no cabeleireiro e perguntei, quem tem candidato aqui? Encontrei na rua, vi um conhecido hoje. Então, só o fato de pedir voto, que para quem não tem o costume, isso já é um gesto muito complicado. Eu mesmo sofri no começo da campanha, ainda sem jeito, não, de ir na feira, depois o cara vai pegando a manha. Mas na primeira eleição ainda, eu trabalhei na eleição de 2022, mas não era candidato. Então daqui que você vai pegar o jeito de pedir voto, tudo, ainda mais uma pessoa que nunca é candidato, não é candidato, nem tem pretensão. Mas como foi o caso da minha mãe, começou a pedir voto pra cima e pra baixo. Eu vou fazer uma pergunta. Eu de política eu não entendo quase nada. Por mais que eu tenha um irmão que ele sempre me explica. Mas o que o vereador ele faz? Acredita que... Gente, acho que não só eu, acho que algumas pessoas de casa também devem ter essa dúvida. O que é que um vereador ele faz? Pronto, de forma bem rápida. O vereador tem 3 funções: fiscalizar, legislar e representar as pessoas. Representar, por quê? O voto de vereador, ele deveria ser um voto que você vota em quem você se identifica. Não, eu defendo, mas a causa animal. Tem um vereador que defenda, então eu voto naquele. Eu defendo mais um vereador que fiscalize mais o prefeito. Tem um vereador que tem essa bandeira. Você vota pela bandeira. Por isso que o vereador tem até uma conta complicada, que não é eleito mais votado. Existe uma margem, um quociente eleitoral, que é eleito um mix de vereadores, para que a Câmara tenha muitas pessoas que defendam muita bandeira lá dentro. Então a função principal dele é representar as pessoas. A segunda é fiscalizar. O prefeito executa, mas o vereador ele deve aprovar as contas anuais, aprovar os planos plurianuais, todas as contas do município. Quem fiscaliza é o prefeito. E quando acaba o mandato do prefeito, todas as contas do município, quem fiscaliza é o prefeito. E quando acaba o mandato do prefeito, quem aprova ou desaprova as contas dele também são os vereadores. E o terceiro é legislar. Legislar é uma palavra de fato melhora a vida das pessoas, ou pode fazer lei inútil. Por exemplo, mudar o nome de uma rua. É um projeto de lei. Não muda nada a vida das pessoas, de fato. Melhora a vida das pessoas, ou pode fazer lei inútil. Por exemplo, mudar o nome de uma rua. É um projeto de lei. Não muda nada a vida das pessoas. É feito muito na Câmara, mas também é uma das atribuições do vereador. Mas também tudo que envolve gasto público
Todas as leis do município, ela passa pela Câmara. Até se o prefeito quiser fazer uma lei, ele não consegue sozinho. Ele tem que mandar para a Câmara. Se a Câmara negar, a lei cai por terra. Né? A autonomia do vereador tem esse papel e tem essa autonomia. Então, o vereador é um poder bem importante, né, que eu creio que as pessoas deveriam ter mais, assim, observar mais o que eles têm para oferecer, não é isso? Porque tem os que, eu não sei, eu não escutei muito não, mas tem vereador que não tem muita proposta. Justamente, porque assim, o vereador trabalha muito. Mas o que é o trabalhar de um vereador? E existem coisas que os vereadores fazem e que é louvável. Ajudam as pessoas. Mas o trabalho do vereador acontece nas ruas, mas acontece também na Câmara. Seu vereador é atuante, quantos projetos de leis ele aprovou nos últimos anos? Ou pelo menos ele apresentou nos últimos anos? Seu vereador estava na Câmara em 2018, quando a central de abastecimento foi reformada, entre 2018 e 2020, foram gastos milhões de reais naquela central de abastecimento. Aí você chega lá na central, o sangue continua escorrendo no piso, os ferros já estão todos enferrujados, o teto, em tempo de cair, não existe limpeza nenhuma na central. Aí você vê, não tem prefeito, mas o prefeito anterior já reformou a central e gastou milhões. E esse dinheiro foi para onde? Bem, se a Câmara fiscalizasse, a gente saberia para onde foi esse dinheiro. A gente fala, não, vereador não serve para nada. Ora, serviria se exercesse seu papel. Serviria se exercesse seu papel. Né? O que o prefeito gasta ou deixa de gastar é missão e função do vereador. O vereador recebe para isso. Né? Muita coisa na Câmara é coisa muito chata. Só que, se você quiser participar, tudo bem. Mas se você não quiser, tem quem faça para você, que é o vereador. Ele recebe como se fosse uma procuração que ele tem em seu nome para defender seus direitos. Agora, será se ele está honrando essa procuração? Aí cabe ao cidadão fiscalizar. Olha aí, minha gente, bem interessante, eu não sabia dessas coisas. Porque às vezes a gente está tão ocupado com o nosso dia a dia, né, estudando, e não se importa muito com essas coisas de vereador, de prefeito, só acha, né, que está tudo legal, mas a importância da gente saber a função de um vereador. E mudam a vida das pessoas, porque o que a gente escuta muitas vezes é eu não dependo de prefeitura para nada, não dependo de prefeito. Só que o depender de prefeitura não necessariamente é você trabalhar na prefeitura, ter um emprego contratado como funcionário, por lá que seja. O depender de prefeitura é que, por exemplo, se eu passar mal aqui agora, eu não tenho um plano. Se eu passar mal aqui, eu vou para o Hospital Júlio Alves de Lira ser socorrido lá. Muitas vezes, se eu for fazer um exame, eu vou no postinho de saúde da Coab 1, torcer para que tenha uma vaga e ser acompanhado lá. Né? Muita gente tem criança que estuda em escola da rede municipal. Toda escola pública, e agora tem sido normalizado cada vez mais, a maioria das escolas públicas de ensino médio para baixo não há quase nenhuma do governo do estado. E as poucas que tem estão sendo municipalizadas. Isso. Ou seja, se você tem um filho em casa até seus 14 anos em média e vai botar numa escola pública, é uma escola da prefeitura. Né? O que é que ele está aprendendo lá? Como é que ele está sendo tratado? Como é a estrutura? O que é que ele está comendo na hora da merenda? Isso tudo é que depende da prefeitura. O esgoto na rua estourado, a rua que não é calçada. E às vezes fala, não, um buraco na rua não é nada. De fato, não é nada para você que não mora ali. Mas para quem mora, né? O que é que ele está aprendendo lá? Como é que ele está sendo tratado? Como é a estrutura? O que é que ele está comendo na hora da forma dele resolvido? Né? Então, é uma coisa que a gente, quando participa, a nossa vida melhora. Porque a gente é afetado por isso. Justamente, olha aí, é super interessante o que você falou, né? Que muitas pessoas dizem, eu não dependo de prefeitura, todos nós dependemos, né? Todo belo jardinense, ele depende da prefeitura para que a cidade melhore, para que a saúde melhore, para que a educação melhore. Você está certíssimo. Quer ver uma coisa muito simples que a gente diz que não depende, mesmo quem tem plano de saúde, mesmo quem bota filho em escola particular, que a gente tem nota, coleta de lixo. Normalmente, quando um prefeito é derrotado nas eleições, aí ele acaba logo o contrato de coleta seletiva. Quando passa 2 semanas sem passar o caminhão de lixo, você já vê a situação que ficam as ruas. Coisas simples. Não depende de prefeitura. Depende. Passa 15 Agora dias sem passar o carro do depende. lixo, agora passa a A depender. importância, né, dessa conversa, e você aí de casa entender que você depende, sim,
da prefeitura. Todos nós dependemos da prefeitura. Falte um médico, que todo mundo vai protestar. Falte o carro de lixo, todo mundo vai começar a comentar. Eita, o lixo está podre na rua, né? Exatamente. Então, é dever nosso, como cidadão, fiscalizar. Aliás, é um direito nosso, como cidadão, fiscalizar. Agora, é um dever do vereador estar em cima. É que muitas vezes, se a oposição é uma oposição ferrinha, que não reconhece nada que o governo faz, ou se a situação é uma situação cega, que fecha os olhos diante de grandes absurdos que algumas gestões fazem, e o vereador, sim, balança a cabeça. O vereador deve ter autonomia. Autonomia de ser fiscal. O que é um fiscal? O fiscal, ele diz quando está certo e parabeniza, mas quando está errado, sabe? Você errou nesse ponto, e você tem a melhorar. Muito bem. Estamos aqui conversando com o Eduardo Rocha, né, Rocha? Exatamente. Se candidatou a vereador. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com mais conversa com o Eduardo Rocha. Até mais. Cesto medidor, ou o corpo ou as mãos nas portas das máquinas. Cuide para o bom funcionamento dos equipamentos. Afinal, a Lavô é sua também. Atenção! Para não danificar as suas roupas e as suas roupas secarem completamente, utilize um cesto medidor para cada secagem completa. Então, não coloque mais de um cesto medidor para secagem. Estamos de volta aqui com Eduardo Rocha. Eu quero deixar um recadinho aqui. A Escola Reino Infantil estão com as matrículas abertas para 2025. Estamos com uma promoção muito boa. Quem desejar, vai lá nos visitar, conhecer a escola. Estamos preparados para receber vocês, professores altamente capacitados, treinados para receber os filhos de vocês. Então, nós estamos lá com as matrículas abertas 2025. Você se matricula e ganha um brindezinho. Vai lá conhecer. Estamos esperando você de braços abertos. Então, vamos lá. Eduardo, você faz faculdade? Tu falou onde faz faculdade? De administração, na UFPE. Onde é isso? Em Caruaru. Exatamente. Todo dia vai para a faculdade? Todo dia. Já estou no finalzinho do curso, aí estou indo alguns dias na semana, já reta final. Daqui a pouco já fechando TCC, para pegar o diploma e... E hoje você trabalha? Trabalho. Trabalho na Moura, trabalho na logística. Tá. Então vamos lá para uma pergunta. Você já falou quantos votos você teve, né? Foi quantos? 299. Para você que é jovem, aí com seus 22 anos, né? Você acha que assim, hoje a sociedade em si, para ser um jovem, você acha que a sociedade ela tem um olhar diferenciado, não em formato de crítica, mas em formato de uma incerteza, de um medo, quando vê um jovem se candidatando a vereador? Você sentiu isso?
não da sua família, mas das pessoas fora do seu convívio? Não, ainda existe, com certeza existe, né? E não só em Belo Jardim, como em grandes centros urbanos. Por exemplo, em São Paulo, Tabata Amaral é uma candidata super preparada. Eu tenho minhas divergências políticas com ela, mas ela é muito jovem. O primeiro argumento que disseram dela foi: é muito jovem, não é preparado, né? A mesma coisa que disseram com o João Campos. Também tenho divergência política com o João Campos, mas quando ele foi candidato a primeira vez em 2020, o primeiro ponto é jovem, né? Mas há também o inverso. Zé Queiroz se candidato a prefeito de Caruaru e o pessoal dizia: é muito velho. Então é sempre algum ponto que as pessoas comentam. Mas na juventude existe também um sentimento de esperança. Quando eu pedi voto, eu dizia: olha, você tiver compromisso com alguém, vou pedir voto a outra pessoa. Mas se você ainda não tem, não vote em branco, não vote nulo. E muitas pessoas não votavam há muitos anos para vereador, e não é que não votavam porque estavam necessariamente desacreditadas da política. Não votavam para vereador porque não tinha encontrado alguém para se identificar. Então eu encontrei muitos votos de esperança. Esperança plantada, e quando a gente vê 299, talvez a gente até pense pouco. Você juntar 299 pessoas que saem de casa no domingo, estavam um sol quente horrível, sem ganhar nada em troca, acho que assim, é um sentimento de esperança grande. Comparado com a estrutura de campanha que eu tive, muito pouca, uma equipe muito reduzida. A equipe era eu, minha namorada e meus pais. Então, você vê que vale a pena. Não fui eleito, mas ganhei a eleição. Ganhei pela experiência, ganhei pelo apoio, muitos apoios espontâneos. Eu acho que isso que vale a pena. Isso mesmo. Outra coisa, você... eu tenho uma pergunta, não está mais no meu papelzinho, não, essa é por fora. Você... Deixa eu ver como é que eu vou fazer essa pergunta. Você, das próximas eleições, pretende também se candidatar? Eu costumo dizer que foi uma semente que foi plantada. O importante agora, eu acho que é ouvir as pessoas. Eu acho que o desejo de permanecer existe. Agora é uma caminhada. O que eu não tinha, agora é o que eu mais tenho: tempo. Minha candidatura foi em cima da hora, para conseguir uma vaga dentre os candidatos do próprio partido, porque existe um processo que é natural dos partidos de seleção, de conseguir estar entre aqueles convencionáveis, mas agora a gente tem tempo para conversar, para eu estudar mais, para que eu possa me preparar melhor, para que eu possa conhecer mais Belo Jardim, para que eu possa conversar com mais pessoas. Eu acho que a semente foi plantada. E 2028 chega, a gente nem percebe. Um dia desse a gente votou em 2020. Já tivemos outro pleito. Então, 28 vai chegar muito ligeiro e a gente já está caminhando. E essa questão, quando eu falo da sociedade, tem um olhar diferenciado para um jovem que se candidata, né? Mas eu volto a dizer, a falar o seguinte: o jovem de hoje, do século XXI que a gente vive, eles têm uma mentalidade diferente. Eu acho que vocês, jovens, dos jovens que eu fui uma jovem lá dos anos 80, tem outros lá dos 70, né, 90, eles têm um olhar diferenciado. Você concorda comigo que vocês, jovens da atualidade, têm um olhar, está tendo um olhar diferenciado para a política? Justo. O jovem, e principalmente porque ele tem uma fonte de informação que antes não tinha, que era a internet. Quem era o candidato mais forte nas eleições antigamente? Quem tinha dinheiro para pagar carro de som. Né? Nas eleições grandes, quem tinha tempo de televisão. Nas cidades médias, tempo de rádio ou carro de som. Hoje em dia, todo mundo pode ser ouvido pela internet. Né? Quem tem uma boa ferramenta na internet tem uma grande estratégia de comunicação. Né? Tem uma história até antiga do Rio Grande do Norte. Nas eleições de 1982, tem um candidato da oposição que ele estava muito pouco pontuado nas pesquisas. E a estratégia dele era só, o governador era muito bem avaliado no tempo, ele ligava o carro de som numa rua, ele fazia porta a porta de um lado, depois subia na mesma rua, ia costurando no bairro, no final ele fazia um pequeno discurso. Só que ele diferente de mim, ele era bem baixinho.
E quando ele ia fazer o discurso, às vezes juntava uma quantidade de pessoas razoável, ele pedia um tamborete na casa das pessoas e subia no tamborete e discursava. Até que um jornal da época, certamente apoiado pelo governador do Rio Grande do Norte, disse: olha, o candidato da oposição, Geraldo Melo, é tão insignificante, mas tão insignificante, que para ele ser notado ele precisa subir em cima de um tamborete. Aí isso ficou. Aí quando foi no próximo, na próxima caminhada, uma comadre foi lá, trouxe um tamboretinho, daqui a pouco o outro trouxe, daqui a pouco o outro trouxe. Aí o pessoal começou a fazer umas camisas com estampa de tamborete, aí começaram a fazer uns brincos de tamborete e tal. Chegou um ponto, aí fizeram uma música. O tamborete na campanha tem agora o seu valor, representa a vitória do nosso governador. Vamos logo, minha gente, seu tamborete comprar e levar para os comícios para Geraldo aclamar. O resultado, foi eleito governador do Rio Grande do Norte. Qual é o tamborete das eleições de hoje em dia? É a internet. Às vezes o cara fala, fulano é tão insignificante que só tem um Instagram. Mas fulano é forte, porque ele só tem um Instagram, mas o Instagram ele está alcançando as pessoas. Mais pessoas têm a oportunidade de serem ouvidas. A política agora ainda é assim. Não é igualitária, mas mais pessoas podem ser ouvidas por esse tamborete, que é a internet. Foi um tamborete que eu usei até umas horas na campanha. Muito bem. Olha aí. Quando eu digo que esse menino você tem vocação, a forma como ele fala, a forma como você fala é do político. Eu vou ficar velhinha e vou te ver ainda vereador, prefeito, porque assim, é a forma como você fala, né, de ser uma pessoa dentro da área da política. E desde o dia que eu te conheci, lá na coleção de grau, eu lhe admirei. Pô, já era muito jovem, né? Eu tinha o quê? 18 anos, eu acho, na época, não. 17 anos, né? Que vocês terminaram o ensino médio. E eu sempre, no seu discurso, eu disse, que discurso é esse? E outra coisa que eu falei, estou me lembrando agora. Esse menino vai trabalhar na Moura. Porque você falou alguma coisa referente à Moura, não foi? No discurso. Meu discurso de colação de grau foi baseado numa frase do Dr. Edson. Isso. Que dizia que, pela lei da aerodinâmica, o besouro não pode voar, mas voa. Isso mesmo, foi. Foi. E assim, eu achei muito importante trazer você aqui nesse programa, que é Educação em Família. Eu queria abordar esse tema da sua candidatura, como a importância da sua família ter lhe abraçado nesse momento tão importante da sua vida. Eu espero que você se candidate mais outras vezes, né? Eu não sou de política, não, mas eu votei em você. Estou falando aqui ao vivo e a cores. Votei. E votou de graça. E votei de graça. E voto novamente de graça. Obrigado, né? pelo apoio. Se Deus quiser, espero que você tenha muitos votos. Sim, com quantos votos um vereador se elege? Olha, essa é uma conta que a gente só sabe no dia da eleição. Porque a gente divide a quantidade de votos válidos pela quantidade de vereadores. Mas Belo Jardim teve 50 mil votos em média para vereador, para 15 cadeiras na Câmara. Aí a conta deu 3 mil e poucos. O partido que fizesse 3 mil e poucos conseguiu uma cadeira. Então, por isso que, por exemplo, Zé Guri Júnior foi mais votado, teve 3 mil votos. Ele conseguiu a cadeira dele. No meu partido, foi o vereador eleito com menos votos, foi o PL, o eleito foi Edson Silva. Ele foi eleito com 670. Aí muita gente pergunta, por que, por exemplo, Edson Silva com 670 foi eleito e Marcelino com 1.400 não foi? Porque no partido de Marcelino só fazia, eu acho que 2 ou 3 cadeiras e ele ficou ou em terceiro ou em quarto lugar, não conseguiu. No partido de Edson, foi o meu partido, a gente conseguiu os 3 mil votos. Eram 15 candidatos, os 15 conseguiram 3 mil votos juntos. Fez uma. Ele foi o mais votado, por consequência, ele entrou, né? Então, em média, o pessoal perguntava quantos? Bem, se o cara tiver 1.500, ele consegue participar, ele consegue competir fortemente. Mas se for o caso de Edson, por exemplo, com 600 votos, 700 votos, já consegue ser eleito. Eu vou agora a pergunta que eu tenho sou eu, Jeane, que tenho curiosidade em saber. Quem se candidata a vereador tem verba para gastar com esse santinho, com camiseta, essas coisas? Tem uma verba? Existe no Brasil um fundo partidário. É um fundo que são bilhões de reais por ano que eles são divididos entre os partidos.
né? Só que esse dinheiro ele vem por diretório. Tem um diretório nacional, que passa para o diretório estadual, que passa para o municipal, que repassa para os candidatos. O diretório estadual do PL destinou para Belo Jardim R$80 mil para a campanha de Julião para prefeito, que ele ajudou os candidatos a vereadores com material de campanha, deu uma ajuda muito grande. Agora, em termos de dinheiro, o PL de Belo Jardim não recebeu nada. Não recebeu nada. Agora, se você for lá no portal do TSE, nas contas eleitorais, você vai ver que tiveram candidatos que receberam R$30 mil, receberam R$40 mil. 40 não, porque o limite em Belo Jardim era de 33 mil. O vereador em Belo Jardim só podia gastar 33 mil na campanha. Mas teve partido que mandou 33 mil na conta, né? Enfim, são partidos e partidos. No caso do meu partido, nós não recebemos. Apesar que houve proposta, tudo, aquela coisa, mas no final das contas não veio. Foi uma campanha mais de baixo custo. Mas em alguns partidos vem um dinheiro bom. Entendi. Muito bem, minha gente. Aqui eu quero agora, Eduardo, que você deixe um recadinho para os jovens, né, que desejam entrar na política. Quero que você deixe um recadinho aí também para as famílias. Não só o jovem querer entrar na política, mas os jovens que desejam ter o apoio da família. Porque na sua fala, você fala da sua mãe, dos seus irmãos que te apoiaram, né? Eu quero que você deixe um recadinho aí para o jovem, para os pais, né? Que não apoiam os filhos, que existe muitos pais que não apoiam o filho. Não. Quando a gente fala em apoiar, não é questão financeira, mas em palavras, né? Para que esse jovem faça algo que ele goste, não que os pais gostem, né? Você fala de apoio de família, eu me lembrei, eu trouxe até uma coisa aqui. A primeira eleição que eu lembro da minha vida é da eleição de 2006. Eu tinha 4 anos de idade, mas eu já me lembro. Eu nasci no dia da eleição. No dia que eu nasci, Jarbas foi reeleito governador. Aí, na primeira eleição, para governador do meu nascimento, eu estudava na escola Nossa Senhora da Saúde ali na Coab, e fui pro mercado de Josa ali, e encontrei minha tia. A minha tia, irmã da minha mãe, tia Socorro, ela desde esse tempo me apoiava, e ela ficou muito empolgada com a minha campanha, só que infelizmente ela faleceu logo nas primeiras semanas da campanha. Aliás, com 15 dias da campanha ela veio a falecer de uma forma muito repentina. Foi um baque para a família. Agora, nessas eleições, né? No começo da campanha eu fui na casa dela, conversamos tudo, e ela estava muito empenhada na minha campanha, só que num AVC hemorrágico ela veio a falecer. E eu logo me lembro dessa primeira eleição de 4 anos. Ela disse: olha, eu tenho uma coisa para te entregar. E uma criança, fiquei pensando o que era que ela tanto reservava para mim depois da aula. Aí ela não foi um desse, mas foi me lembro perfeitamente, era um similar a esse. O presente que ela me deu foi um adesivo de Zé Mendonça. Essa foi a última eleição que ele foi candidato a algo, 2006. E até hoje você guarda. Justo. Aí ela me deu uma cartelinha recheada. Aí eu fiquei até frustrado. Mas, rapaz, um adesivo, veja. Você ia agradar uma criança com um adesivo, mas ela não fez porque o presente era muito simples. Ela fez porque eu já demonstrava uma afeição por política. E quando ela veio, ela imaginou que eu gostaria. Não foi esse, mas depois de 10 anos eu encontrei um desse, aí guardei. Da última eleição. E quando eu fui para a minha convenção partidária, e eu preparei alguns adesivos, saí da gráfica, a primeira pessoa que eu fui levar o adesivo foi para ela. Levei de saque. A senhora me deu o primeiro adesivo e eu estou lhe entregando agora o meu adesivo. Não é mais o que a senhora entregar à criança, mas o adesivo que a senhora está me entregando também. E quis Deus que ela não conseguisse votar em mim. Ela me viu candidato, mas não conseguiu votar em mim. Mas eu costumo dizer que 299 votos, eternamente eu vou ter esse número quebrado. A gente fala, mas e o voto número 300? O voto número 300 seria o voto dela. É verdade. Então, por mais eleições que eu tenho na minha vida, eu sempre vou lembrar, na minha primeira eu não tive 300, porque faltou o voto de Socorro. Mas no coração, certamente, no meu coração e no coração de Deus. É verdade. E eu falo aos jovens que todos nós temos muito desafio na vida, né? Seja
na vida universitária, na vida profissional, né? Você não tem experiência, é o que dizem, né? Mas essa é a mesma frase que dizem quando a gente vai procurar um emprego. E eu vou pegar a experiência como? Um diz quando tem experiência. Quando eu vou buscar um emprego, ninguém me dá. Então, na política, é a mesma coisa, né? Você não tem experiência, mas eu posso adquirir, né? A arma que a gente tem, eu já falei, é a internet, mas é a gente se preparar. A gente se preparar e conhecer o terreno, né? Quando o jogador vai para uma partida fora de casa, primeiro ele faz um reconhecimento do gramado. Não, quero ser político em Belo Jardim. Mas qual é a Belo Jardim que eu estou falando? Né? É a Belo Jardim do potencial de ecoturismo, lá de Serra do Vento. Né? É a Belo Jardim da indústria. É a Belo Jardim forte da agricultura, ali perto de Água Fria. É a Belo Jardim mais distante de Chucuru. E para ir para lá, muitas vezes tem que ir para o Senharó, que mesmo sendo mais longe, tem às vezes uma estrada um pouco melhor. Né? Qual a Belo Jardim? A Belo Jardim que já elegeu um dos prefeitos mais jovens de Pernambuco, que foi Fábio Galvão, na década de 70, ou que reelegeu um prefeito 4 mandatos, como foi o caso de João Mendonça, né? É conhecer. É conhecer. Não é só o fato... Não, eu gosto de Belo Jardim, mas quem ama, conhece, né? Quem ama, cuida. Então é conhecer. Conhecer as pessoas, conhecer cada canto. A gente está aqui no Viana Moura da faculdade, um bairro em constante crescimento. Mas que talvez tenham os mesmos problemas do Viana Moura da BR. É o que? A omissão de quem quer cuidar do Viana Moura. Que tem um problema na rua. Não, quem resolve é fulano. Não, quem resolve é a Compesa. Não, quem resolve é a prefeitura. Não, quem resolve é a infraestrutura. Não, e a construtora. E no final ninguém sabe quem resolve e ninguém quer pegar para si. Mas na hora do voto, não, aí o Viana importa. Mas é a vida das pessoas, né? É conhecer. E para você que gosta de política ou para quem gosta de qualquer coisa, é estudar. É estudar. E para quem não conhece, porque eu creio que esses jovens, alguns, não estou dizendo todos, não conhecem a história de Belo Jardim. Como começou Belo Jardim, né? De uma cidade bem pequena. Belo Jardim está se desenvolvendo aos poucos, mas eu creio que o jovem que queira atuar, eu acho que em qualquer área, nós temos que conhecer a história de Belo Jardim. Para Belo Jardim estar hoje, como ela tem uma história bem bonita. Às vezes quem está querendo concurso público, eu me lembro que no último concurso que teve, uma das perguntas foi: qual foi o fator primordial para o desenvolvimento de Belo Jardim sair de vila para distrito do Brejo da Madre Deus? E muita gente perdeu essa questão de graça. Mas para quem conhece um pouco a história, sabe que o fundamental para Belo Jardim subir desse nível foi a passagem do trem pela nossa cidade. Como o trem significava desenvolvimento, quando o trem passava por aqui, evidentemente aumentou a população, tudo vai crescendo. Como foi o caso da BR-232, que acaba lá no Marco Zero de Recife, cortar Belo Jardim, que também foi assim como o trem significava esse desenvolvimento, depois veio a BR e trouxe esse mesmo avanço, né? Não, nunca vou precisar disso. Chega no concurso da prefeitura, é uma questão dessa. Se for reprovado por uma questão, foi por uma besteira. É isso aí, minha gente. Estamos aqui com essa conversa maravilhosa com o Eduardo. Quero lhe agradecer por ter vindo aqui ao nosso programa. Com certeza vai ter outras oportunidades para você vir aqui. E nós vamos finalizar. Você quer deixar um recadinho aí para sua mãe, para seu pai? É o show da Xuxa. Quero mandar um abraço para Dona Beta, seu Rocha, que estão acompanhando, meus irmãos Emerson, Everton, né, minha namorada Daniele, que me ajudou muito na campanha. Se você ver no meu Instagram, todos os vídeos que tem lá foi ela que gravou. Só não gravou um que foi selfie, que foi 5 horas da manhã na feira, ela não conseguiu ir, mas senão certamente teria sido ela também, ela me deu um apoio. Muito bem, um apoio em todas as áreas, né? Exatamente. Da família ao amor. Ela aderiu, mesmo também sem gostar de política como minha mãe, mas também aderiu. E foi a minha maior parceira na campanha, quem teve comigo foi ela. Agradecer a quem conversou com a gente, a você pelo convite, ao pessoal aqui da estrutura. E agradecer, ainda não tive a oportunidade de falar com todos. E tem muita gente que chega e declara um voto. Olha, votei em você, mas tem muita gente que vota silencioso também. Então, eu agradeço a quem confiou em mim, a quem eu pedi. Me leve para a urna junto com vocês, né? E não sou poeta que nem Ronaldo Lima na Paraíba, ele era poeta, aí ele subia nos palanques e declamava poesia, né?
Digo com sinceridade, não contém a emoção, deixo aqui meu coração e me entrego para vocês. Vamos juntos outra vez para vencer essa eleição. Né? Não sou poeta, Mas da próxima... mas agradeço os votos de coração que tive. Foram votos de confiança e votos de graça. Né? É. Eu usei muita saliva, suor e sola de sapato. Não tive outra estrutura. Mas tive com 299 de coração, no qual eu agradeço a confiança e foi fruto de muito trabalho. Com o custo-benefício de outros candidatos que gastaram milhares na campanha e não tiveram êxito, a gente vê que foram 299 de graça. Então não vale a pena comprar voto em Belo Jardim. Essa prova eu tive nessa eleição. Não vale a pena, mesmo se tiver uma estrutura grande, sem comprar voto. Porque sem comprar tive 299, tendo mais tempo, tendo uma equipe melhor, a gente chega lá. Vai sim, se Deus quiser. Então, minha gente, nós vamos finalizar aqui mais um programa Educação em Família. Próxima quinta-feira estaremos aqui novamente com Ingrid Sandriel, uma psicóloga maravilhosa. Vamos conversar sobre tecnologia na vida das crianças e dos adolescentes. Então, a todos vocês, uma boa noite, obrigada pela audiência e até a próxima quinta-feira. Valeu, tchau.